Um casal tentando resgatar o casamento vai passar alguns dias numa casa de campo isolada. É aí que o marido, pra apimentar as coisas, propõe fazer uma brincadeira sexual e amarra a esposa na cama. Mas isso dá completamente errado porque ele tem um ataque cardíaco e acaba morrendo na frente dela. Agora a mulher precisa encontrar uma forma de sobreviver enquanto lida com alucinações, o medo da morte e demônios do passado. Mais uma adaptação de um livro do Stephen King chegando aí pela Netflix. Vamos descobrir se vale a pena ser assistido. Esse é relativamente um filme mais simples porque a maior parte do filme se passa no quarto com a mulher presa na cama. Isso coloca um peso muito grande em cima da atriz, que é excelente. Realmente a atriz consegue segurar o filme inteiro, né, na cama lá, tal, tentando resolver as coisas, lidando com os problemas. Aliás, todos os atores, né? O marido também é maravilhoso. Ele realmente tem um papel importante aí mesmo depois de morto e eu acho que isso ficou muito bem construído. Enquanto a mulher tá presa na cama, ela começa a alucinar com pessoas e momentos diferentes da vida dela. Ela vai utilizando esse diálogo com a própria consciência para poder encontrar formas de manter ela viva e também dialogar com o passado, né? Meio que uma metáfora de como ela estava tão presa no passado. O lance é que nessa situação de vida ou morte, os problemas voltam do passado para poder assombrar ela no presente e a coisa vai ficando pior porque conforme o tempo passa, as chances dela sobreviver vão diminuindo. Então o suspense vai crescendo cada vez mais, principalmente quando você começa a se apegar mais com a personagem e descobre as motivações dela para continuar lutando e sobrevivendo. Agora, esse filme traz um assunto bem delicado, bem sensível, que eu queria logo falar para vocês, antes de vocês irem assistir, que ele fala sobre abuso sexual e abuso infantil de uma forma geral, e realmente ele meio que se aprofunda nesse caso, né, da personagem, mas ele não trata disso de forma explícita, sabe, visual, e sim muito mais da parte psicológica, né? O filme realmente faz alguns flashbacks, ele volta, né, nas histórias e nos acontecimentos, mas é muito mais o que acontece depois, né? Como a personagem lida com o abuso e como ela, sabe, tenta processar isso ao longo do tempo. E é realmente um sentimento de impotência, de revolta, um sentimento de, sabe, aquele conflito psicológico. É realmente um tema pesado de se lidar, né, sensível, e ele acaba causando esse desconforto, mas consegue fazer um papel bem na hora de debater sobre esse assunto. E é quando a noite chega que os maiores problemas acontecem, né, os maiores pesadelos, as coisas ruins que moram no escuro, e é quando ela realmente tem a vivência das piores lembranças. E por outro lado, conforme ela vai lidando com esses problemas, essas pessoas, né, essas alucinações, elas vão trazendo respostas para a sobrevivência dela. Isso que eu achei muito interessante, né, apesar dela lidar com tanto problema e tanta coisa ruim acontecer com ela, ela ainda consegue extrair alguma coisa de positivo que vai ajudar ela a sobreviver um pouco mais tempo. O filme tem uma referência a um outro livro do Stephen King e também tem uma cena com um cachorro bem tensa que eu não vou comentar aqui. E num dos momentos mais desesperadores entre o segundo e o terceiro ato, acontece um monólogo, sabe? Um plano de sequência muito incrível de um diálogo muito profundo falando sobre como é depois da morte. Então, é realmente uma cena que ficou marcada pra mim. No final das contas, o filme vai te dando todas as peças do quebra-cabeça pra você entender quais são as reais chances dela sobreviver. Ou seja, ela até o último momento você não vai saber se ela vai sobreviver ou se ela vai morrer, e eu não vou dizer o que acontece aqui, você vai ter que assistir o filme, mas é realmente muito perturbador, principalmente a reta final do filme tem uma das cenas de gore mais chocantes que eu já vi, assim, num dos filmes da Netflix mesmo, sabe? É realmente uma cena muito explícita, muito chocante, dá muita agonia de ver. Se você não tá acostumado a ver esse tipo de gore, você vai querer olhar pro lado. Realmente ficou marcado, assim, fiquei chocado e muito bem executado, assim, a motivação, enfim, tudo que aconteceu ali realmente precisava ter acontecido e pra mim ficou bastante satisfatório até essa parte. E aí depois de uma espécie de resolução, o filme ainda se prolonga por mais de 10 minutos para poder explicar coisas e adicionar elementos e twists e coisas que não fazem muito parte daquele universo que a gente está vivendo até aquele momento. É um contraste muito grande do ritmo e do cenário e de coisas e tal. Ele parece que está tentando explicar mais coisas, inserir elementos que estavam presentes no livro e não foram tão bem trabalhados no filme porque não deu tempo. Enfim, o livro é realmente grande e o filme não dá para usar tudo, né? Ele acaba adaptando. E nos últimos 10 minutos, né, eu acho que ele acaba correndo e jogando muita coisa ali que poderia ter sido, sei lá, adaptada, simplificada ou melhor
melhor trabalhada ao longo do filme. O final realmente ficou meio anticlimático pra mim, mas eu entendo que é uma parte importante da história, né? E tava no livro, então seria estranho não colocar essa parte no livro, mas realmente não foi uma coisa que me impressionou tanto. Eu acho que o filme poderia ter acabado um pouco antes. O diretor Mike Flanagan já teve filmes excelentes como Rush, A Morte Ouve, e Ouija, A Origem do Mal, mas também fez outros bem medianos, e eu acho que esse filme fica no médio pro alto, sabe? Porque como uma adaptação do Stephen King, ele ficou muito bem executado, e como um filme de Netflix também, né, o orçamento provavelmente foi baixo, e ele conseguiu fazer um excelente filme, e o grande mérito também é dos atores, cara. Os atores seguraram o filme assim inteiro, são maravilhosos, todos os diálogos são muito bem executados, e também a montagem, né? Porque conforme ela vai alucinando, você entende que é uma alucinação logo de cara, e isso é muito bem montado, né? As cenas, os cortes e tal, você realmente vai gostar do resultado, você não vai sentir essa 1h40 de filme passar. Ele também é um filme muito bem desenvolvido quando ele tá plantando coisas, sabe? Ele deixa vários detalhezinhos ali e tal para você prestar atenção, e ele volta nesses detalhes para servirem de outras coisas, base para resoluções e questionamentos, enfim. Preste atenção nesse filme que você realmente não vai se arrepender. Ele tem sim cenas de terror, você fica tenso, tem um terror psicológico de vários momentos, você tem horror ali com cenas chocantes na sua cara. É um filme que eu acho que merece 7, uma nota 7 de 10. Como uma produção de baixo orçamento e pela adaptação de um livro, eu acho que o resultado ficou bem bacana pelo que poderia ser. Agora, se você já assistiu O Jogo Perigoso, me fala ali embaixo, ou se você ficou com vontade de assistir, tem lá na Netflix. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ser avisado dos próximos vídeos. Eu sou o Fernando Scon e até o próximo vídeo da Hora do Terror. Valeu!